Ora, bom dia, cá estamos para mais uma emissão de Dois Dedos de Conversa, desta vez com o Dr. Luís Ferreira Santos, coordenador da Cardiologia do Hospital da CUF de Viseu. Relembramos os nossos ouvintes que estamos também em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6. Muito obrigado, Dr. Luís Ferreira Santos, de ter aceito o nosso convite aqui da RCI. Olá, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. Muito obrigado a nós. Vamos falar de um tema curioso, morte súbita. Os nossos ouvintes, a saberem que o Dr. Luís Ferreira Santos, médico coordenador da Cardiologia do Hospital da CUF de Viseu, relembraram-nos logo da morte de Miklos Fejer, o jogador que estava no Benfica, que faleceu a 25 de janeiro de 2004. Teve o último sorriso, sentiu-se mal, caiu de costas e faleceu. Foi prontamente assistido pelos médicos das duas equipas, mas sem sucesso. Doutor, isto aconteceu? Tem alguma questão para isto acontecer assim? Eu assisti à morte súbita do jogador Miklos Fejer em direto pela televisão, como penso que a maioria dos portugueses. E na altura, e ainda hoje, são imagens que impressionam muito e que nos levam muitas vezes a ter essas questões. Até que ponto a morte súbita pode ser de facto um evento que acontece em qualquer altura, a qualquer pessoa, mesmo sobre a maior cuidadosa supervisão médica. Certo. No caso dos desportistas, nós sabemos que nos desportistas profissionais há um protocolo de estudo que sabemos que evita muitos casos e que descobre muitas patologias que podem aumentar o risco de morte súbita cardíaca. Ou seja, estes desportistas de elite, por princípio, não têm doenças cardíacas conhecidas que lhes aumentem, em que o desporto aumente o risco de morte súbita. Certo. Não conheço as particularidades, obviamente, do processo do atleta que me pergunta. Acredito, obviamente, que teria todos esses exames sem alterações. O que é certo, e essa é a nossa tristeza e o nosso trabalho e o nosso futuro, é que mesmo apesar destes exames, embora extraordinariamente raro, é possível um atleta, alguém jovem, sem doenças cardíacas ou qualquer outra aparente, ter uma morte súbita enquanto pratica desporto. Nós, inclusive, temos mais ou menos esses números. Isto poderá acontecer em 1,2 casos por 100 mil atletas por ano. O nosso trabalho é impedir que aconteça. A nossa missão é desenvolver técnicas, exames, rastreios cada vez mais apertados para que cada vez aconteça menos. É evidente que esta situação, e principalmente acontecendo em direto, depois leva a uma repercussão que a determinada altura não saber, podemos até ficar com a sensação que é um fenómeno frequente ou que acontece muitas vezes. É raro, é muito raro. Agora, quando acontece, de facto, marca-nos muito, mas é por isso que temos que continuar a trabalhar, e é a partir daí que temos que desenvolver o nosso trabalho. Os atletas são, por princípio, pessoas saudáveis, os atletas profissionais. Agora, o caso do Fejer, como há outros cá em Portugal e fora,
Olha, há dias estava a ler acerca da Maratona de Londres. Sim, sim. Em todas as edições da Maratona de Londres, 8 pessoas tiveram morte súbita durante a maratona. Agora estamos a falar em centenas de milhares de pessoas. A morte súbita é, fora deste ambiente dos atletas, dos jovens, um evento que é relativamente frequente. Claro que depois, quando acontece num jovem, ainda por cima desportista, tem um eco mediático que depois às vezes pode nos dar a sensação que é mais frequente até do que é. Mas clinicamente, doutora, a definição de morte súbita, há uma definição para esta? Bom, há um dos problemas da quantificação da morte súbita é que a própria definição de morte súbita também não é muito consensual entre as diferentes sociedades médicas. Mas nós podemos dizer que um indivíduo, que tem uma morte que é repentina, que é não esperada, que não ocorre em contexto de trauma ou violência, em cujos sintomas começaram pelo menos 1 hora antes da morte, nós vamos classificar como morte súbita. Nas pessoas que são encontradas mortas, nós vamos definir quando esse óbito, quando a pessoa foi vista nas últimas 24 horas. Não devemos confundir muitas vezes a morte súbita com uma morte que não conseguimos explicar, porque aí entramos noutros campos, como é o caso do suicídio. Agora, a definição de morte súbita, e assim de forma muito simples, é quando a pessoa, sendo saudável ou até doente, porque eu posso ter alguém que tem uma patologia que já é conhecida, por exemplo, alguém que já teve um infarto, ou alguém que teve uma cirurgia cardíaca prévia, uma válvula, que tem um problema até conhecido do coração. Essa pessoa pode, na altura, ter uma morte súbita, significando isto é que foi inesperada. Os sintomas e a morte foram separados por apenas 1 hora. É assim que nós definimos, é assim que genericamente poderíamos aqui definir morte súbita. Há outras definições. Mas os sintomas da morte súbita serão parecidos com os sintomas, por exemplo, de termos um princípio de um AVC, que se diz ter alguns enjoos, dor no peito? Nós podemos dizer que, portanto, a morte súbita, por definição, os sintomas começam na hora antes do evento. O que nós podemos dizer é que há algumas causas de morte súbita, porque a morte súbita pode ser causada por doenças cardíacas, por doenças pulmonares, por doenças vasculares, por doenças cerebrais. Aqui o que acontece é que a pessoa, do momento em que sentiu os sintomas até à ausência de sinais vitais, passou não mais do que 1 hora. O que pode acontecer em algumas pessoas é que antes desse evento fatal podem ter sintomas. Estou a lembrar-me, por exemplo, uma das causas principais da morte súbita é o infarto. O infarto agudo do miocárdio. Portanto, o que acontece é que há uma obstrução numa artéria, uma obstrução aguda de uma artéria do coração, essa artéria entope, o coração perde perfusão, a zona que está afeta a essa artéria deixa de ser bem irrigada e o músculo deixa de funcionar corretamente e pode-se desenvolver uma arritmia. Agora, a pessoa que tem um infarto, há muitas pessoas em que, quando têm um infarto, a primeira apresentação do infarto é a morte súbita, é a paragem cardíaca. Há estudos que mostram que esse valor pode ir até entre 20% e 30% das pessoas que têm um infarto podem ter uma morte súbita. O que pode acontecer é que as pessoas, antes de terem um infarto, podem ter sintomas relacionados com essa doença da artéria, nomeadamente angina de peito, dor torácica em esforço, cansaço fácil. Portanto, agora, se nos centrarmos na questão, por exemplo, dos jovens, que falou e que começou, o que nós temos, as ferramentas que temos hoje em dia, é a oportunidade de, pela entrevista clínica, pelo eletrocardiograma, por exemplo, e pelo ecocardiograma, que são exames que em princípio, todos os atletas de alta condição devem fazer antes de praticar desporto. Esses exames vão descobrir muitas... Essa entrevista clínica associada a esses exames vão detectar muitas doenças que podem levar a isso e que poderão... Agora, é óbvio que os sintomas da morte súbita, por definição,
naquele dia, naquele evento, vai ser em muitas vezes aquilo que descreveu em relação ao Miklos Fajer. E falando até sobre as pessoas que sofrem uma paragem cardíaca, e relembrando aquilo que descreveu sobre a posição corporal do Fajer, nós podemos dizer que é muito característico quando uma pessoa que está em pé e que sofre uma paragem cardíaca, normalmente tem os movimentos corporais que nós vimos o Fajer fazer. Portanto, inicialmente há uma ligeira flexão do tronco. Exatamente. O segundo momento é uma ligeira flexão dos joelhos e o terceiro momento é uma queda, sem proteção nenhuma. Exatamente. E sendo estas situações que são reversíveis muitas vezes na pronta intervenção da ajuda, quando há alguém que cai desta forma, portanto, primeiro flexão do tronco, segundo flexão dos joelhos e terceiro queda inanimada, é muito característico ser uma disritmia, uma paragem cardíaca. Exatamente. E, portanto, essa pessoa tem que ser auxiliada o mais rápido possível. Mas, naquele caso, foi auxiliado logo pelas equipas médicas de ambos os clubes e não houve nada a fazer. Portanto, já não haveria mesmo nada a fazer. Naquele caso, o evento que levou à morte súbita foi irreversível. Como lhe disse, aliás, na altura disseram que quando ele caiu de costas já caiu morto, já estava. Ele quando caiu, ele caía ou ele cai em eventualmente paragem cardíaca. A pessoa só está legalmente morta quando é declarado o óbito após as manobras de reanimação. Eu não sei efetivamente qual foi a causa de morte. Agora foram feitas, e isso é público, foram feitas as manobras, penso que no relevado, quer dentro da ambulância, quer ainda no hospital. E lembro-me de ainda haver ainda na televisão nessa noite a ver o jogador Tiago que terá dito qualquer coisa como está em paragem cerebral. Exatamente. O que pode significar, mas que estava em morte cerebral. Peço desculpa, que estava em morte cerebral, mas não sei pormenores. Quando entramos numa morte cerebral, doutor, já não haverá muito nada a fazer, porque quando está em morte cerebral já dificilmente voltamos, digamos, a ser a mesma pessoa. Pois, o nosso órgão principal, muitas vezes as pessoas, e até como cardiologista, eu tenho muitos doentes que na consulta referem o coração. O coração, de facto, é um órgão importante, mas o órgão primordial, o nosso órgão mais sensível, o nosso órgão mais perfeito é o nosso cérebro. O nosso cérebro, exatamente. E é para o qual nós não temos substituto. Nós no coração podemos substituí-lo, podemos fazer um transplante. No cérebro não há substituto. Não. E de facto o cérebro, o sistema nervoso central é altamente sensível à falta de oxigênio. E ao fim de alguns minutos sem receber oxigênio, e no fundo a função do coração é de bombear o sangue oxigenado para todo o organismo, mas principalmente para o cérebro, porque todos os órgãos aguentam minutos, até horas, sem receber o aporte de oxigênio necessário, mas o cérebro não. O cérebro, ao fim de 5, 6 minutos, está com lesões, e se essas lesões forem demasiado extensas e nomeadamente se propagarem ao tronco cerebral, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, mas é aquilo que nos permite estar vivos. Repare que nós respiramos sem pensar nisso. O próprio coração trabalha sem que nós tenhamos nenhuma intervenção voluntária nisso. Exato. E essas funções básicas que nos mantêm vivos, nomeadamente respirar, elas estão numa zona do cérebro que se chama tronco cerebral. E o tronco cerebral, quando perde irrigação e quando deixa de funcionar, essa situação é incompatível com a vida tal qual a conhecemos. E, portanto, alguém que sofre uma paragem cardíaca durante minutos, sem a reanimação adequada, sem a oxigenação cerebral, essa pessoa
mesmo que o coração seja recuperado, ela pode sofrer danos cerebrais que depois a impedem de voltar a ser a pessoa que Exatamente. é. E é agora, isto, enfim, saindo até um bocadinho do tema, mas as pessoas que estão em morte cerebral são aquelas que muitas vezes também salvam outras pessoas, em termos de órgãos, na doação dos órgãos para outras. É a única forma. Fala-se muito em que a pessoa teve um infarto fulminante. Isto é a mesma coisa de que morte súbita ou tem alguma outra definição? Um infarto fulminante? O infarto fulminante, que nós designamos como um infarto tipo 3, é um infarto em que ocorreu, é um infarto, portanto, como disse há pouco, o infarto é quando há uma obstrução aguda de uma artéria do coração e que impede a irrigação de uma zona do coração. Esse infarto, se for ou demasiado extenso ou se originar arritmias ventriculares graves, pode apresentar-se logo como paragem cardíaca, que se não for abortada resulta em morte súbita. É como disse há pouco, há há muitos casos de infarto que se apresentam como morte súbita. Acontece em qualquer classe etária ou normalmente nas pessoas mais idosas esta situação? Até porque os diabetes, não é? Quem tem... Sim, nós temos em relação à doença coronária ou às doenças cardiovasculares, nós temos dois grandes picos de incidência de eventos graves. As pessoas basicamente ou nascem com alguma doença cardíaca, seja ela genética, seja ela anatómica, e têm logo problemas no coração muito cedo na vida, ou então as doenças cardíacas adquiridas normalmente aparecem a partir dos 40, 50 anos de idade, concorrendo para isso, obviamente, os fatores de risco que forem ou não acumulando, mas sempre associados à história familiar. Sim. A doença coronária começa também por ser uma doença familiar. A história familiar das pessoas é muito importante. Ter um pai ou uma mãe que sofreu do coração, principalmente em idades mais jovens, pode ser logo um fator de risco, que depois é somado aos fatores, aos estilos de vida das pessoas e às doenças, como é a hipertensão, o colesterol elevado, a diabetes. Exatamente, tudo são fatores que poderão estar nesse infarto fulminante. Normalmente no coração também se fala que há arritmias. Praticamente toda a gente diz que tem arritmias. Exatamente. Mas há uma especial que é uma arritmia maligna. Sim. Essa é, digamos, e para terminarmos, uma arritmia que será muito pior do que aquela normal, não é? As arritmias são um capítulo da cardiologia. O nosso coração é um músculo, mas é um músculo que só funciona se corretamente estimulado. Portanto, há um estímulo elétrico que precede o funcionamento do coração. Imagina um eletrodoméstico que tem em casa, tem uma torradeira. Ela pode estar impecável, mas a primeira coisa para ela funcionar é que tem que estar ligada à eletricidade. E tem que haver uma boa condução do estímulo elétrico e depois, a partir daí, nós temos as arritmias, como se calhar em todas as doenças, nós temos um largo espectro de gravidade das situações. Há situações, há arritmias que se consideram benignas, nomeadamente e mais frequentemente aquilo que as pessoas normalmente designam por palpitações, extracístolos, a sensação do batimento anormal. Repare que o nosso coração, nós em princípio não sentimos o funcionamento do nosso coração. Da mesma forma como se formos num comboio a uma velocidade, ou num avião a uma velocidade constante,
parece que estamos parados. Nós só sentimos o coração, normalmente, quando há variações da frequência cardíaca, quando há arritmias. Exatamente. E essas arritmias podem, e do menos grave para o mais grave, nós temos as extracístolos, temos estas extracístolos isoladas ou agrupadas em pares, em curtos ramos. Aquilo que normalmente se designa por arritmias malignas são aquelas... Porque veja, o coração tem a capacidade de, mesmo com uma arritmia, funcionar bem, ou pelo menos tão bem que a pessoa não note, ou mais ou menos bem que a pessoa nota que não está bem, mas ou não funcionar de todo. E de facto há arritmias que, em função da localização e em função da rapidez ou da frequência com que o coração fica a bater, que são incompatíveis com a vida. Ou seja, o coração está a funcionar, mas está a funcionar numa forma em que não consegue formar débito cardíaco. A tal função que o coração tem de bombear o sangue é comprometida, e ao ser comprometida, isto depois tudo depende do tempo. Se eu tiver uma arritmia em que, e isto tanto funciona para o coração bater muito depressa como muito devagar. Exatamente. Se eu tiver uma bradicardia grave, tenha a noção que, se o seu coração tiver uma pausa superior a 5, 6 segundos, o senhor desmaia. Qualquer pessoa, isto é incompatível com estar acordado. A pessoa Exatamente. desmaia. Entre esses 6 segundos e os 2 minutos, a pessoa vai eventualmente recuperar sem grandes sequelas. A partir dos 2 minutos até aos 5, 6, é a fase em que há sequelas. A partir dos 6, 7 minutos sem débito, sem funcionamento do coração, há a chamada morte cerebral, e depois aí já é irreversível. E portanto, eu diria que, e respondendo à pergunta, as arritmias malignas são aquelas que são incompatíveis com débito cardíaco. Exato. Portanto, o coração deixa de conseguir exercer a sua única função, exatamente, que é de bombear o sangue, e a partir daí a pessoa está... Agora, se isto for uma coisa muito rápida, se o coração rapidamente porque há mecanismos de resolver. O coração tem mecanismos de escape, tem mecanismos de segurança, tem geradores alternativos, e que muitas vezes consegue reverter e recuperar. E então aí o indivíduo pode sentir uma aura, pode sentir uma tontura, pode sentir um desmaio, ou pode sentir uma coisa ainda mais grave, que é a morte súbita. Portanto, a arritmia maligna é tudo aquilo que seja incompatível com um débito cardíaco, que durante pouco tempo pode dar sintomas estes que já referi, e que devem... Por isso é que qualquer pessoa, e antes também de acabar, eu acho que falando sobre a morte súbita e falando sobre os sintomas que as pessoas possam sentir e que as deve fazer, não se considera normal nenhuma morte súbita, portanto inexplicada, sem doença conhecida, em idades inferiores aos 45, 50 anos, em termos de antecedentes familiares. Portanto, qualquer pessoa que tenha esses antecedentes familiares de morte súbita, por princípio, deve procurar fazer um rastreio, fazer um estudo clínico. A questão da 5, já em termos de história pessoal, e eu já vi isto na minha prática clínica, as pessoas acabam sempre por encontrar uma justificação mais ou menos plausível para os problemas que vão encontrando, ou porque estava muito calor, em questão ao desmaio. A pessoa que tem um desmaio, estava muito calor, estava muito frio, bebeu uma água muito gelada, quer dizer, as 5 que nós consideramos importantes para a cardiologia, por princípio, são aquelas em que a pessoa nem notou, não sentiu nada, simplesmente acordou no chão, e normalmente até dela resultam traumatismos, portanto, magoou-se na cara, fez um galo, fez um hematoma, portanto, tudo o que sejam perdas de conhecimento com traumatismo, tudo o que sejam perdas de conhecimento em que a pessoa não notou que ia ter esse evento, devem ser clinicamente exploradas, porque podem ter importância, podem ser o primeiro sinal que algo não está bem. Muito bem. Doutor Luís Ferreira Santos, para terminarmos esta rubrica, qual é a mensagem que deixava aos nossos ouvintes
quer desportistas, quer pessoas que no dia-a-dia fazem a sua gestão de alguma ginástica e que são saudáveis. O que é que... É uma pergunta muito, muito interessante. Olha, eu acho, por princípio, eu acho que as pessoas devem praticar desporto, as pessoas devem adotar estilos de vida saudável, e se eu lhe falei há pouco que havia 1,2 por 100 mil casos de morte súbita em atletas ano, se formos olhar para a população em geral, esse valor é até superior, é 3,7 por 100 mil pessoas ano. Portanto, o desporto é bom. As pessoas portanto, por princípio, todas as pessoas que praticam desporto federado, isto com algum ritmo competitivo, legalmente estão obrigadas a um exame médico desportivo, e ele deve ser feito de forma séria. Portanto, essa seria uma primeira mensagem. A avaliação médica desportiva é algo que as pessoas, e isto se calhar começa pelos pais dos atletas e depois aos atletas maiores de idade, devem ter sentido crítico e ser avaliadas antes de fazer antes de começarem a praticar desporto, sentir e perceber se há ou não há uma avaliação correta. Para todas as pessoas que não são desportistas e a partir dos 25, 30 anos e que desejam começar a praticar desporto, porque de facto é isso que devem fazer, tem que ter algum cuidado, não é? Acima de tudo, é importante que façam uma avaliação quando alguém está parado ou foi sedentário durante algum tempo. Antes de começar a praticar desporto, deve ter uma avaliação clínica prévia, porque há situações clínicas, como por exemplo, eu dou-lhe uma situação muito, muito frequente, a hipertensão arterial. Um indivíduo que seja hipertenso, que não sabe que é hipertenso e que de repente acorda aos 40... que acorda aos 45, 50 anos e descobre que ou decide que quer fazer desporto, deve, se começar a praticar com níveis de tensão elevados, vai agravar essa situação, e o desporto, em vez de ser benéfico, vai ser prejudicial. Porque a tensão arterial vai aumentar ainda mais com o esforço. E, portanto, a todos os que estão a começar, seja porque estão a começar em nível federado, seja aqueles que decidem agora no verão, abandonar a vida sedentária e começar, ter a certeza que não tem nenhum problema cardíaco ou cardiovascular ou médico, porque há outras situações, apesar dos problemas cardíacos serem aqueles que principalmente dão problemas, pode haver outros. Nunca começar uma atividade física sem essa avaliação. Muito bem. Dr. Luís Ferreira dos Santos, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Estivemos em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia. Continuação de um bom dia.